Salmo 121, vamos ler o todo porque ele é curto. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Você pode repetir comigo? O meu socorro vem do Senhor. Mais uma vez, o meu socorro vem do Senhor. Aleluia. Que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. Aleluia. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Nem de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guarda de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Você percebe quantas vezes o salmista escreve que Deus te guarda, que Deus te guarda, Deus te guarda, Deus te livra, Deus te guarda, Deus te abençoa e te faz por um grande livramento a fim de que os teus inimigos não te alcancem para te destruir. Ele guarda você até mesmo do sol, até mesmo da lua durante a noite. Ele guarda a sua alma. Sabe o que isso significa? Não somente o nosso corpo muitas das vezes é abatido com algumas lutas e enfermidades, mas as nossas emoções são abaladas muitas das vezes, mas até isso o Senhor guarda. Ele nos guarda por completo. Diga isso no seu irmão ao seu lado. Deus está te guardando, irmão. Deus está te guardando, minha irmã. O nosso socorro vem dele. E eu fico impressionado de ver como a Bíblia deu grande importância para a história de José. Você reparou isso? Que grande importância havia na história desse moço. Ainda menino, quando Deus passa a falar a respeito dele na sua palavra. O livro de Gênesis tem 50 capítulos. E nada mais, nada menos de que 13 de 50 capítulos foram destinados para falar a respeito da vida de José. Nas minhas contas, se não estiver enganado, 26% do primeiro livro da Bíblia, irmão, 26% de Gênesis foi destinado e focado na vida de José. Isso é tremendo. Isso tem que nos chamar a atenção. Nem Abraão, a Bíblia falou tanto sobre a vida dele como de José. Nem sobre Noé, nem sobre Adão, Eva. Parece que Deus ele foi muito rápido e sucinto ao entregar essas revelações a Moisés, que escreveu o livro, e foi muito rápido. Pasme, irmão, Deus poderia, para o nosso deleite, ter explicado algumas coisas mais profundamente no livro de Gênesis do que só falar a respeito da vida de José. Deus ele poderia ter escrito e permitido homens inspirados escreverem se os dinossauros, afinal de contas, entraram na arca ou não. Se os gigantes, quantos metros tinham os nefilins, sei lá, os quiines, como chamavam eles. Como é que houve multiplicação e o homem povoou a terra? Se Adão, Eva, teve Caim, Abel e teve irmã, como é que nasceu outros meninos? Como é que foi essa história? Ele poderia ter explicado melhor para nós, mas não. Ele passa batido em tudo isso, mas ele foca em José e dá detalhes assim impressionantes da vida de José. Ele poderia ter falado como é que ele criou o universo de maneira mais profunda. Como que foi o pecado? Como que se deu isso? Afinal, a serpente tinha pata, tinha asa. Ela falava, que negócio é esse? Mas não, mas José está ali, tudo registrado, a maioria das coisas sobre a sua vida. Milhares de anos estão compreendidos no livro de Gênesis. E parece que Deus lhe dá um salto. E ele estaciona em José e passa a focar sobre a sua vida de mais perto. Claramente, esse exemplo que a Bíblia deixou claro, ele serve para nos inspirar. Alguma coisa está embutida, está aqui reservada para aqueles que têm o desejo de procurar, de vasculhar. A lição aqui que José aprendeu, como ele lidou com todas as terríveis situações que ele passou na sua vida, serve para nós hoje também. Aprendendo com José, nós também precisamos aprender com José
a fim de que nós, no final da nossa vida, nós possamos nos tornar pessoas melhores, como aconteceu com a vida desse homem. Esse homem teve muitos conflitos familiares, conflito entre os seus próprios irmãos, ódio, abandono. José foi abandonado, José foi traído, José ele foi separado dos seus pais ainda jovem, adolescente. Ele sofreu injustiça, mentiram contra a vida dele, ele foi escravo, ele sentiu solidão numa terra distante. Não havia ninguém dos seus compatriotas, dos seus familiares. Ele foi vendido para longe e passou a viver longe da sua família, distante, em prisão, em cárcere. E lá ele sofreu calúnia, assédio sexual. Ele foi humilhado, ele passou por tremendas lutas, muitas lutas. Por tudo isso José passou. Mas o que é mais maravilhoso, irmão, é quem José se tornou depois de tudo isso. Como José foi forjado depois de passar por cada uma dessas situações. Ele se tornou melhor. E é isso que traz para nós uma lição importante no dia de hoje. Um homem que é adolescente a princípio, que nunca perdeu a sua sensibilidade de Deus. Ele nunca perdeu a sua intimidade com o Todo-Poderoso. Pelo contrário, ele foi aperfeiçoando a sua comunhão. Enquanto ele estava na cadeia, enquanto ele estava passando por calúnias, por difamações, e tudo que ele sofreu serviu para ele se firmar ainda mais na presença do Senhor. Tudo que a gente sofre, tudo que a gente sofreu na nossa vida, será que está fazendo de nós pessoas melhores? Será que está aguçando os nossos ouvidos ao que Deus está querendo fazer? Deus está querendo trabalhar conosco. Deus está querendo trabalhar na nossa vida e através da nossa vida. Então por isso Ele permite nós passarmos por algumas situações, para que o nosso caráter seja forjado, para que a nossa sensibilidade com Deus fique ainda maior, mais aguçada. Quando Deus falar, nós possamos ouvir. Quando Deus ministrar uma palavra, nós possamos acatá-la no nosso coração e dizer: é Deus quem está falando. Sermos guiados pelo Senhor em todos os caminhos. Então quanto mais lutas nós passamos, nós lemos que Deus está conosco, Ele é a nossa sombra, Ele nos guarda. Enquanto Ele está conosco, nos livrando, Ele também está nos ensinando a nós sermos o homem ou a mulher que Ele quer que nós sejamos. Diga glória a Deus por isso. Amém? Sensíveis à voz do Espírito. Será que hoje nós estamos melhores do que ontem? Será que amanhã nós estaremos melhores do que hoje? Será que nós estaremos mais sensíveis com aquilo que o Senhor vai falar? Com aquilo que Deus está falando? Assim como Samuel precisou aprender. E lá no tempo, quando Deus começou a chamar o seu nome, ele ainda não sabia, pensando que era Eli. E Eli entendeu que era Deus que estava chamando o menino e deu orientação. Quando você ouvir essa voz novamente, você diz o seguinte: eis aqui o teu servo, fala que o teu servo ouve, Senhor. E foi isso que Samuel passou a fazer. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Sabe quando nós somos enviados pelo Espírito Santo, a semelhança de Jesus, enviados pelo Espírito Santo ao deserto para sermos tentados? No silêncio, porque o deserto tem essa conotação. O deserto é um lugar silencioso, é um lugar para se ouvir. Qualquer barulho se ouve, porque é um lugar onde tem muito silêncio. E muitas das vezes Deus quer nos levar para o deserto, a fim de que nós sejamos provados na intimidade com Ele, para que nós possamos ouvir com clareza, com nitidez o que Ele quer. Às vezes as muitas vozes do mundo nos confundem, e nós precisamos de um tempo para ouvir a Deus. Então, todo amor e carinho, o Espírito Santo nos conduz ao deserto. O deserto é um lugar árido, quente, desconfortável, um lugar onde mais rápido nós queremos sair, mas às vezes é um lugar onde nós temos a oportunidade de desenvolver a nossa sensibilidade com o Altíssimo.
Então nós precisamos ter esse discernimento. Você acha que lá na cadeia, quando injustamente José foi vendido pelos seus irmãos e ele estava escravizado, será que lá ele blasfemava contra Deus? Será que ele murmurava contra o Senhor? Será que ele esqueceu e adaptou a cultura de onde ele estava, abandonou a sua cultura, o seu serviço ao Senhor, a sua adoração a Deus, para se adaptar ao mundo que ele estava vivendo agora? Ou será que ele continuou firme, falando com o Senhor, continuando ainda tendo sonhos, apesar de ter sido lançado numa cova? Ele ainda continuou guardando os sonhos que Deus havia dado a ele. Quando ele foi injustiçado, esquecido na cadeia, quando foi vítima de um assédio sexual, ele continuou firme e continuou servindo a Deus, e não blasfemava, mas continuava firme com o Senhor. Talvez uma característica aqui de José que o tenha ajudado durante todos esses seus anos de provação é exatamente o fato dele ser um sonhador. Repita assim comigo: José era um sonhador. Pergunta para essa querida ao seu lado: fala, irmão, você é um sonhador? Você sonha? Você sonha com algo maior, algo melhor? Você tem sonhos que você ainda alimenta no seu coração? José era esse homem, era esse moço. Ele era sonhador. E muitas pessoas que vivem sem sonhos, elas não sabem que já estão mortas, porque são sonhos que nos mantêm vivos. E quem coloca sonho no nosso coração é Deus. É Deus que coloca sonhos